Bem, enquanto nós continuamos o nosso estudo aqui, vamos já então abrindo nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O pastor Neil parou ali em capítulo 2, verso 13, e nós vamos hoje continuar de onde ele parou. Olha, bom dia você que está aí nas redes sociais. Você que está aqui no templo, olha, alguém esqueceu uma bolsa preta lá no banheiro, está lá atrás, viu? Você esqueceu aí no banheiro das mulheres, tá? Não, porque às vezes tem homem que usa bolsa, né? Mas não, banheiro das mulheres, tá bom? Tá? Então você tem uma bolsa preta, sumiu aí, está lá no fundo, pode ir lá pegar, tá lá com o irmão Mauro, lá com os diáconos lá atrás, tá bom? Veja aí, sua bolsa está aí com você. Só então, entrando no texto, Atos, começa Lucas, que é o escritor, relatando, então, ele fala da assunção de Jesus, quando Jesus sobe aos céus. Aí temos Matias, eleito, né, apóstolo, está lá, e depois vem o dia de Pentecostes, que é aquela festa que acontece 50 dias após a Páscoa, uma festa judaica. Neste dia, lá os irmãos reunidos, desce o Espírito Santo, e aí cada um fala em línguas que os outros conseguem entender, tem uma língua de fogo na cabeça de cada um, e aí eles falam, peraí, esse pessoal todo aqui falando essas línguas, a gente não entende, e terminando o capítulo 1, que não é, aliás, terminando o versículo 12 e 13 do capítulo 2, onde o pastor Neil parou, as últimas coisas, né, vou no versículo 11, olha, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer dizer, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, ou estão bêbados, né? Mosto é essa coisa do vinho, né? Então, estão bêbados. Essa é aí que parou. Aí que você não parou, com o pessoal lá achando que tinha um monte de bêbado, falando um monte de coisa, numas línguas que uns entendiam e outros não. Termina aí, e hoje nós vamos com o apóstolo Pedro explicando isso à luz da inspiração do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Clamamos, Pai, mais uma vez pela irmã Terezinha. Agora, Senhor, já transferida para aquela UTI semi-intensiva, Senhor Deus, que ali também tenha uma equipe pronta, Senhor Deus, para cuidar da nossa irmã, que ela tenha saúde, Senhor, para continuar te louvando, Pai. Abençoe o nosso estudo nesta manhã. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para podermos interpretar as coisas de acordo com a Tua Palavra. Possamos interpretar os acontecimentos ao redor através do que a Tua Palavra nos diz. Aqueles, ó Pai, que estamos dispersos, que o Senhor possa nos trazer à mente para o estudo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos viram aí na minha oração, a irmã Terezinha, que teve um AVC ontem à noite, ela foi transferida agora para a UTI semi-intensiva, né? Então, notícias só no final da tarde, irmão. Só de manhã e de noite que a gente tem as notícias, então só agora de manhã que veio essa notícia, tá bom? Vamos lá, então, estamos aqui, as pessoas ao redor lá de várias partes do mundo, como diz aqui no capítulo 2, até o verso 13, começaram a achar estranho aquele monte de gente falando de coisa diferente e eles acham que estão bêbados. Então, o que acontece? Vem o apóstolo Pedro, e ele diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé como os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que
habitais em Jerusalém. Seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos parar aqui, o texto continua, ele continua a sua defesa, mas eu vou parar por aqui. Pela manhã a gente só tem praticamente meia hora ou 40 minutos, mas é bem limitado, então eu procuro fazer menos, é melhor terminarmos antes do que avançar e sair correndo, senão nós hoje não temos como atrasar por causa da escola dominical. Você que está em casa, ou que nos visita, como funciona aqui? Nós começamos o culto às 9 da manhã, temos essa parte de louvor, adoração, avisos até às 9h30, das 9h30 até às 10h10, temos a mensagem enquanto as crianças estão nas aulas, e depois das 10h10 até às 11h, vamos para as classes, os adultos e as crianças têm um culto na linguagem delas, por isso que é bem sincronizado agora de manhã, de tal forma que se a gente atrasa um departamento, vai atrapalhar o outro. Então, a gente tem que fazer essa daqui. Mas vamos começar aqui, ó. Irmãos, primeiro verso 14, né? Vamos lá no verso 14. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. No verso 14 do capítulo 2, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Bom, começando aqui. Irmãos, a gente sabe que Pedro, um dos últimos atos, enquanto Jesus estava vivo, foi cortar a orelha do soldado, do Malco, e depois foi negar Jesus. Então, Pedro, ele era aquele irado, aquele impetuoso, mas, irmãos, aqui em Atos, é descrito um Pedro muito ponderado, não que ele não fosse, mas parece que agora ele está mais manso, ele está compreendendo. Uma das coisas que temos muita gente ansiosa nos dias atuais é a falta de compreensão. Não compreende a si mesmo, não compreende o mundo. Então, quando nós começamos a não entender o mundo vamos chamar cosmovisão, irmãos, é a visão que você tem do mundo. Na sua cosmovisão, se você tira a Bíblia, você fica confuso. Então, nós vamos olhar hoje que nas situações ao redor, nós temos que enxergar Cristo. É isso que Pedro está fazendo. Mas vamos pensar aqui que Pedro, não somente aqui, eu vou pular já para o capítulo 3, hein? No capítulo 3 de Atos, o que acontece? Pedro, ele cura um coxo, um homem manco lá, ele e João. O pessoal vai lá, fica desesperado lá, né, o que está acontecendo. E o que Pedro diz a partir do verso 11? Dá uma olhada, capítulo 3, verso 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, o homem ficou perto deles, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto.
Irmãos, os milagres que Deus faz por você, porque nós ainda fazemos milagres, irmãos. Quando você aconselha alguém, a pessoa aceita Cristo, ou ela muda, é um milagre. Então, lembra, é sempre Cristo que é glorificado. Lá em Coríntios 14, quando Paulo fala, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e aí ele começa a falar, foi no paraíso lá, ele diz um homem. Mas é praticamente unânime, todos os escritores dizem, é Paulo, é que ele não quis falar que era ele. Porque depois ele fala, para eu não me exaltar. E aqui, você lembra de quem é Pedro? Eu falei, é o homem que cortou a orelha, é o homem que negou Jesus. Não, é o homem que estava com Jesus sempre. É o homem que andou sobre as águas. É o homem que viu ressurreição. É um homem que podia se exaltar. E aí o que ele faz? O que nós devemos fazer, irmãos? Essa é a cosmovisão da Bíblia e que deve ser do crente. É glorificar a Cristo. Não deixa a luz ficar em você. Vocês aí, eu sei dos irmãos aí que gostam da música, né, de cantar e tal, podem notar. Algumas pessoas desse mundo gospel caíram porque eles puxam a luz para eles. Não, irmãos. A luz é para Deus. A luz é para Deus. Pode ter pregador eloquente, mas a boa pregação é aquela que exalta Cristo. Porque pessoas eloquentes, a gente tem um monte de livro de autoajuda, tem pessoas que você vai ver um curso deles, você consegue escutar 3 horas e não se cansa. Mas se não tiver Cristo, não vale nada. É isso que Pedro faz. E aí ele está ousado, corajoso, e ele pega e faz o quê? Ele pega essa acusação injuriosa, né? E ele começa a defender. Ele tinha acabado, lembra? Ele tinha os últimos atos, né? Cortado a orelha de um soldado, ou de um servo, né? Na verdade foi de um servo lá, tinha cortado a orelha e tinha negado Cristo. E aqui estão chamando ele de bêbado. E ele vai responder com amor. Antes de eu falar disso, você vai notar aqui o seguinte, volta no capítulo 2, 14. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11. Irmãos, olha, quando você vai estudar, a gente acha umas coisas, mas olha, tem jeito. Quem são esses 11? Eu vi um homem dizendo assim, tá vendo? Judas estava aqui. Falei, não começa. Pessoal, Judas não estava aqui. Eu tinha um outro que falou, Maria é contada. Falei, não. Irmão, são os 11 apóstolos. Matias já está lá eleito. Ele é apóstolo no lugar de Judas. Pronto, os 11 estão com Matias lá dentro, ele está contado já. Poxa vida, não sei de onde o pessoal vai caçar esses negócios, mas caça, irmão, caça. Sabe, porque tem um homem que tem uma teoria de que Judas não morreu naquela hora, que morreu depois. Então ele estica lá, mas fala, não. Essas interpretações muito esdrúxulas, irmãos, não vai pelo normal. Irmãos, a Bíblia foi feita para o simples. Então vai pelo normal, irmão, vai pelo normal. Ali, claro, se foi eleito Matias, 11, se ele está no lugar de Judas, é claro que é ele que está lá. Puxa vida, para mim parece tão lógico. Aí a pessoa vai caçar um pelo e ovo lá, né? Não, para com isso. Mas ali não é, irmãos, é Matias, tá bom? E aí o que ele fala? Olha, estes homens, aqui no verso 15, não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Irmãos, tem até uns comentários de alguns rabinos que diz que o homem piedoso não bebia antes do meio-dia. Então, sabe, ele está dizendo assim, vocês estão nos ofendendo. Essa era a história, mas a reação de Pedro mostra como o cristão, o crente, revestido do Espírito Santo, aliás, que é habitação do Espírito Santo, responde, porque Pedro escreve um pouco mais adiante na sua primeira carta, eu vou lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, olha como ele escreve, e aqui Pedro está escrevendo o que ele já tinha praticado, capítulo 3, verso 15, de primeira carta de Pedro, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E aí, meus irmãos, a gente vê que esta escrita de Pedro aqui, em 1 Pedro 3,15, tem base no seu testemunho vivo. Ele praticava, ele não era hipócrita. Ele desde lá, olha, no capítulo 2 ele está agindo assim, no capítulo 3 ele está fazendo assim, enérgico, ele não foge da discussão. Mas ele não fica xingando o pessoal. Ele não fica batendo boca. Ele traz a pessoa para o entendimento. É isso que temos que fazer. Por isso que não adianta ficar brigando com religião. Deixa, irmãos. O que muda a pessoa não são os seus argumentos. A minha religião é melhor. Não, irmãos, o que muda a pessoa é Cristo. Quando ela descobre Cristo, aí a vida dela muda. E você vai ver isso nos apóstolos. Olha lá em Atos, eu não vou ler, mas Atos 17, no discurso de Paulo do Areópago, ele não briga com ninguém. Ele até dá um certo elogio. Puxa, vocês são religiosos, hein? Eu vi um monte de deuses aqui. Eu imagino Paulo assim, quase de, que interessante. E, aliás, ó, tem um Deus aqui, o Deus conhecido, que vocês têm até um altar para ele. Então, vou falar dele. Aí ele termina onde? Em Cristo e na ressurreição. Então, cuidado com a sua conversa. A sua conversa tem que terminar em Cristo. A sua conversa tem que ter como alvo Cristo. Até eu tinha colocado, hoje eu coloquei a interpretação no texto, mas o texto original da minha mensagem é a finalidade da profecia. A finalidade da Bíblia é mostrar Cristo. É isso que tem que ser. E aqui ele vai falar do que? Ele começa a dizer assim, olha, a defesa do Evangelho, no versos 16 e 17. Vamos lá. Capítulo 2, versos 16 e 17. Quando ele fala que, olha, eles estão bêbados, ele diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Bom, ele está interpretando a profecia de Joel. Joel é até um profeta que não se fala muito, embora nós já estudamos de quarta-feira Joel, se eu não me engano, já estudamos aqui o livro de Joel. Mas você pode ver, é difícil ter uma pregação sobre Joel. Né? Mas, irmãos, aquela profecia que Pedro fala, é a primeira profecia assim, depois da ressurreição de Cristo, né? Que é mencionada diretamente. Olha, Joel capítulo 2, vai lá, é o segundo profeta menor, se você puder ir comigo, senão eu vou lá. Depois de Daniel, você vai encontrar Oséias, e depois de Oséias, você vai encontrar Joel, tá bom? Vamos lá, encontra aí que eu vou te achar, eu vou ler com você Joel. Joel, capítulo 2, do verso 28 até o 32. São os últimos versículos do capítulo 2 de Joel. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Que ele fala naquele dia, irmãos, os profetas estão encerrando aqui, né? Joel também, estão encerrando o Antigo Testamento e começam a falar dos dias. E o dia é sempre mesclado de julgamento e misericórdia. Isaías, eu vou ter algumas referências, porque nós estamos no culto de escola dominical, então, se você não tem a destreza, depois você pode assistir de novo aí e encontrar as referências, tá? Mas Isaías, logo no
capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 1, a palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. O que os profetas estão dizendo, você consegue imaginar? Seguinte, depois do dilúvio, o que acontece depois do dilúvio? Depois do dilúvio, a humanidade resolve construir a Torre de Babel. E aí, o que é que Deus faz? Deus dá uma confusão de línguas e há uma divisão da humanidade. E sabe o que os profetas estão dizendo? Agora vai acontecer o inverso. Porque se você vai em Atos, como o pastor Neil falou da última vez, em Atos 2, ali até o 13, pastor Neil, é a Babel ao contrário. Porque daí, ao contrário, as pessoas que não sabiam as outras línguas, elas entendem. Então Deus está fazendo aqui a unificação, agora todos os povos. Veja que aí ele fala servos e servas, então agora todos somos iguais, não tem melhor, não tem pior. Todo mundo está debaixo da mesma coisa. Por quê? Porque o importante é Cristo. Não importa a minha cultura, a minha habilidade, a sua habilidade, a minha força ou a sua força, não importa. Agora a única coisa que importa é Cristo. Quando em Babel o homem ia mostrar a sua força para erguer uma torre, agora vem Deus do Monte Sião, que é ali no Monte Moriá, onde Jesus é morto, que ele vai unificar todas as nações. Então, o Espírito Santo é Babel ao contrário. Nós temos que nos entender, irmãos. Nós precisamos nos entender. Isso é o testemunho. Nós agora temos uma linguagem, Cristo. Vou brincar aqui, né, com o pastor Ricardo aqui, ó. Quem está certo? Eu ou você, Ricardo? Irmão, quem está certo é Cristo. Aí cada um de nós pega um pouquinho de erro e continua a vida. Pense assim, o que acontece? O Joel volta para Pedro, vai, eu vou falar de lá que é mais fácil. Capítulo 2. Verso 17 de novo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, começam os últimos dias. O pastor Neil tem nos ensinado, os últimos dias começam com Cristo. E aí, irmãos, a coisa começa a mudar. E por quê? Aí você tem um velho tendo sonho. Lembra de Simeão? O Espírito Santo tinha falado para ele que ele não ia morrer sem ver a salvação. E quando ele vê Cristo, ele fala, cumpriu. Os velhos têm sonhos. Aí você vê os jovens tendo visões e profetizando. Irmãos, profetizando de predizer. Não só de expor a Bíblia, mas de dizer o que vai acontecer. Nós temos um homem lá no Novo Testamento chamado Ágabo, que por 2 vezes ele fez profecias que se cumpriu e eram acreditáveis, hein? Eram críveis. Quer ver? Vamos pegar lá, Atos 11. Atos 11. Verso 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Irmãos, Ágabo fala e os discípulos acreditam, porque era uma profecia verdadeira. Então, veja aí que ele sabia, né? Tem uma outra profecia dele, que ele fala
que, lembra, ele pega a cinta de Paulo e fala, olha, esse homem aqui vai sofrer. E os discípulos falam, não, então não vai, Paulo. Falou, eu vou, sabendo que a profecia é verdadeira. Note, irmãos, como a nossa leitura tem que se livrar para Cristo, tem que se voltar para Cristo. Por isso que Paulo fala, a profecia está certa, mas eu vou, porque o que importa é pregar o Evangelho, o que importa é Cristo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, eu repito, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando, irmãos, tudo leva para Cristo. Então nós vamos ter atividades, olha, nós tivemos a viagem missionária, vamos ter aí sábado esse workshop. Irmãos, qual é a ideia? Glorificar melhor a Cristo, ou a Deus. É essa que é melhor. Vamos glorificar melhor. Não é, a gente vai querer melhor técnica, claro, a gente estuda teologia, homilética, hermenêutica e até as técnicas de música para glorificar melhor a Deus. É só para isso. Se o objetivo não for esse, está errado. É isso que Pedro está dizendo. A profecia, ela está voltada para Cristo. Jesus Cristo no começo, Jesus Cristo no meio, Jesus Cristo no fim. Através do quê, pastor? Das minhas atitudes e até do meu corpo. É por isso que temos que tomar cuidado até com as nossas opiniões. Irmãos, estamos discutindo hoje sobre direito de corpo, de mulher, de homem, não, cada um decide. Irmão, se você é crente, você não é dono do seu corpo, hein? Lembra disso. Nós somos templo do Espírito Santo. Acabou, irmãos. Você tem que pensar assim, como é que eu posso fazer do meu corpo o que eu quero? Não, eu posso fazer o que o dono dele quer. E quem é o dono do corpo do verdadeiro crente? É o Espírito Santo. Então, tome cuidado com suas decisões. Aqui, todos estão carregando para isso. Ágabo fala disso, né? Eles colocam. E vamos lá, nessa outra profecia que eu falei, de Ágabo, vamos para Atos capítulo 21, porque ali nós teremos até outras pessoas também profetizando. Atos capítulo 21, verso 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós, que com ele estávamos, chegamos em Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele. E ele tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha a profecia de Joel: vossos filhos profetizarão. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, ele de novo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo isso, nós, inclusive Lucas, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou amarrado, ou atado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A profecia de Ágabo, a Bíblia não diz o que as filhas de Filipe profetizavam, mas tenha certeza, a profecia era verdadeira? Era, então ela apontava para Cristo. É desse jeito. E o que mais? Volta para Atos capítulo 2. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, vamos pensar, Senhor, aconteceu o prodígio no céu? Irmãos, vamos só pensar, claro.
quando começam os últimos dias, não é com a vinda de Jesus? Irmãos, qual é a primeira coisa que acontece quando os pastores olham para o céu, depois do anjo falar para eles? Lembra? Milhares de anjos cantando. Sinais do céu. Passam-se, aparentemente, 2 anos, e vêm pessoas de outra nação, gentios, que nós chamamos, a Bíblia chama de magos, astrônomos. Eles vêm de longe, seguindo o quê? Lembra? Um sinal do céu. Irmãos, já houve esses sinais do céu. Podem haver mais? Irmãos, eu acho que vão haver, claro. Quando Cristo vier, ele podia brotar do chão, mas a Bíblia diz que ele vem das nuvens. Então, tem sinais do céu. A profecia de Joel, irmãos, ela vai se cumprir totalmente ainda. Mas ela já se cumpriu bem parcialmente. Lá no tempo dele, lá de trás do cativeiro, lá. E depois, quando Jesus nasce, vai se cumprir mais quando Jesus voltar. Então, há sinais no céu. Há os prodígios na terra. Fala, poxa vida, pastor, vai ter prodígio na terra? Vai, irmãos. Vamos lá para Mateus capítulo 27. Sinais no céu quando Jesus nasce. E Mateus capítulo 27, verso 50. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E aí houve os sinais na terra. Jesus causando a morte dele, o terremoto, mas vindo o sinal. O julgamento viria. E você nota que houve ressurreições. De quem? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos. Pessoas que já eram salvas pela fé em Cristo. Mesmo sem saber. Alguns até, talvez, antes de conviver com Jesus. Talvez, eu não sei. Mas eles ressuscitam. Porque há a misericórdia de Deus. Sempre. O julgamento tem a misericórdia de Deus. Vamos só lembrar, a misericórdia de Deus, ela sempre vai estar recheada da justiça de Deus. Então, como que é a misericórdia recheada com justiça? O pecado será punido. Não tenha dúvida, o pecado será punido. Mas aqueles que têm Cristo serão justificados. Então, a misericórdia é para aqueles que têm Jesus Cristo. Não adianta, é o que a Bíblia diz. Não vem brigar comigo. Não vem dizer que é só crente que vai para o céu. Vai na Bíblia. Você não acredita na Bíblia, então para você não vale nada. Fazer o quê? Mas, irmãos, a misericórdia só vem com isso. Só vem com isso. Olha, você que é pai aí, já teve época que você pensou em disciplinar de algum jeito o seu filho, mas daí ele toma uma atitude de tal forma que você fala, não dá para punir, a minha consciência, não dá para punir. Ele já consertou tudo. É assim que Deus olha para nós. Quando nós aceitamos Cristo e confiamos nele para perdão dos pecados, aí Deus fala, não, então eu não vou punir. Porque Deus é bonzinho? Porque ele puniu em Cristo. Esse é o Evangelho. Deus puniu em Cristo. Então eu quero que você pense, você que está longe de Cristo, você que ou não aceitou Cristo, ou saiu debaixo das asas do Senhor Deus, pense bem, pense bem, sem Cristo não há perdão. Sem Cristo só tem uma sentença, condenação. Você pode ter uma visão diferente, só que a realidade não muda pela sua visão, ela não muda, não muda, não muda.
Pastor, eu vou, olha, eu vou fazer o pedido do pastor Neil aí, não faça recorte, hein? O meu menino se sente mulher, vai no médico, ele vai falar assim, bom, então faz exame ginecológico. Não, mas ele é homem, ele é o quê? Ele é, a realidade é uma. O que ele se sente, tanto faz. Como é que é lá na sua universidade lá, pastor? O cara sentiu uma couve, então tá bom, uma couve. Pode ser couve. Só que na hora que você precisar de um médico, ele não vai te tratar como uma couve. Não vai. Pastor, eu me sinto uma couve, então tira as lagartas, que ela deve estar te comendo. Não, pensa. A realidade não muda com a minha visão. A minha visão, ela se adequa à realidade. E como a nossa realidade é Cristo, essa é a nossa visão. É por isso que mudamos. Se você não tem Cristo como a sua realidade, a sua visão está distorcida. Paulo, Pedro, os apóstolos estão falando disso. Todas as cartas só vai falar de Jesus Cristo. Nós não podemos perder essa essência, irmãos. Essência. É só Cristo. É isso que Paulo fala, é isso que Pedro fala, é isso que aconteceu no Pentecostes, é isso que Joel fala. É isso que acontece em todo o Antigo Testamento. Irmãos, quando Abraão foi lá, sacrifica seu filho, onde ele vai fazer isso? Nas montanhas de Moriá. Milênios depois, quem estava sendo sacrificado lá? O Filho de Deus. Abraão é chamado o pai da fé, mas o cumprimento da fé é Jesus Cristo. Só pense nisso. E esta, irmãos, acaba sendo a finalidade, olha, porque houve os prodígios, como eu disse, volta para Atos, capítulo 2. Voltando para lá sempre. Verso 21, que é o nosso final. Daqui a pouco eu vou bater o sinal já, mas eu quero terminar no 21, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na semana que vem, eu vou parar aqui. O pastor Neil vai falar, ou eu não sei quem vai pregar, mas vamos falar sobre Jesus, onde ele vai acusar os judeus diretamente por não terem reconhecido o Messias, dizendo até Pilatos que soltar e vocês não quiseram. Mas aqui, irmãos, é onde termina a profecia de Joel, é onde Pedro fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, esta é a finalidade da profecia. Eu vou voltar para Joel, porque já estamos. Eu sabia que você ia tocar, hein? Então já me preparei aqui. Vou voltar para Joel no final da profecia dele. Oséias, Joel. No capítulo 2, no verso 32, foi o último que eu tinha lido. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aqui que Pedro termina. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, se o Senhor está chamando, não fuja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor está salvo. Não é só Joel. Não é só Pedro, aliás, que menciona Joel. É um texto bem conhecido. Fala, eu já li isso, pastor, em outro lugar da Bíblia. Leu em Romanos. Naquele texto mega evangelístico, como diz o irmão Beto lá, né? Gosta do mega. Vamos lá. Romanos 10. Romanos, capítulo 10. Verso 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, falando de Jesus, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí acabou, irmãos. Como eu falei, aí é a inversão de Babel. Acabou. Não tem mais divisão. Aí todos somos um povo só em Cristo. E qual é a língua que nos une?
Qual é a razão que nos une? A invocação sincera de coração do nome do Senhor. Isso é o que nos une, irmão. Isso é o que nos une. Nós não podemos perder isso de vista. Se nós perdermos, olha, as heresias estão aí aumentando, a gente vê, né, com as redes sociais, isso é muita heresia. Por quê, irmãos? Porque desviam o objetivo. Deus não está aqui para deixar você mais rico, mais pobre. Deus não vem aqui para curar a sua doença. Nós oramos, mas a vontade do Senhor é sempre feita. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos salvou. E nós estamos aqui para pregar essa salvação. É isso que Paulo está falando em Romanos, é isso que Pedro fala. É isso que Pedro fala. E esta é a vontade de Deus, independente do que está ao nosso redor. Nós vamos terminar lá na segunda carta de Pedro. Eu comecei com Pedro e gostaria de terminar com Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro fala de novo, perdão, dos últimos dias. Capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato, em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Irmãos, olha, volte aqui. No verso 9, ele diz que a vontade de Deus é que todos se percam. Ele fala que o dia do Senhor um dia é como 1000 anos, mas ele diz no verso 10, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Nós temos que esperar a vinda de Cristo agora, na nossa geração. Nós temos que esperar ela. Você está preparado? Irmãos, é a cada dia. Não foi só, a gente tem ouvido esse ano, não foi só a Terezinha. Quantas pessoas não passaram por internação esse ano? Esta semana, o irmão Cristiano, não de Jardim das Fontes, hein? Cristiano da Priscila Ferroni, que nós pedimos oração por ele. Ficou internado um dia, porque a plaqueta caiu, por razão da dengue, depois saiu de novo. Mas, irmãos, se vai para o hospital é porque está ruim. Não quero pôr medo, eu quero que você pense, o dia do Senhor virá. E se Deus não vier, Jesus não vier na nossa geração, na minha, você vai para Ele, porque você não é eterno. Então, é hora de pensar. Que bom que você é um estudante da Bíblia, que bom que você sabe muitas coisas. O problema é
precisa de saber qual é a finalidade. E a finalidade é Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Então você está salvo. E todo aquele que é salvo, ele mudou o seu jeito de viver. Nós vamos orar, terminar essa primeira parte, agora nós vamos para a nossa aula. E à noite, às 18h30, estaremos de volta aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelas profecias, por Cristo, Pai, e pelo privilégio que temos de já viver numa época em que sabemos, já temos conhecimento de toda a Bíblia completa e sabemos que a finalidade dela é apontar para Cristo. Talvez, Pai, aqui no templo ou aí nas casas tenha pessoas que ainda, Senhor Deus, não se entregaram completamente a Cristo. Senhor, possa tocar-lhes o coração, que eles aceitem Cristo, mudem sua vida. Aqueles que estão longe da tua casa, que possam voltar. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Você da internet até a noite, 18h30. Vocês aqui do templo, vamos para nossas salas. Deus abençoe.